O cheiro de carne assando tomava conta do quintal quando minha nora Débora levantou a taça de vinho e soltou bem alto, para que todos ouvissem. Um brinde à eterna solteirona dos gatos. A mesa inteira caiu na gargalhada. Meu filho Renato, marido dela, riu junto. Até minha filha Amanda deu uma risadinha sem graça. Eu fiquei ali, parada, com um copo de suco na mão e um sorriso congelado no rosto. O que eu poderia fazer? Levantar e ir embora? Causar uma cena no aniversário do meu próprio neto? Engoli a humilhação junto com o orgulho e fingi que não tinha ouvido. Mas ouvi. E doeu. Doeu muito mais do que qualquer um ali poderia imaginar. Se eles soubessem da verdade, não estariam rindo. Se soubessem o que eu escondia, o comentário de Débora teria morrido antes de sair da boca dela. Mas eu deixei que pensassem o que quisessem. Sempre deixei. Mas antes de continuar, verifique se já se inscreveu no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Gostamos muito de saber até onde nossas histórias chegam. Meu nome é Marlene, tenho 64 anos e moro em Joinville, Santa Catarina. Sou viúva há 18 anos e aposentada como técnica de enfermagem. Tenho 3 filhos. Renato, o mais velho, com 42 anos, casado com Débora. Cássio, o do meio, com 38, divorciado e investigador particular. E Amanda, a caçula, com 34, professora, casada e mãe de 2 filhos pequenos. Moro sozinha em uma casa simples no mesmo bairro há mais de 30 anos. E sim, tenho 3 gatos. Mas isso não faz de mim o que eles pensam. A verdade é que há 2 anos eu vivo um romance. O nome dele é Geraldo. 68 anos. Viúvo, aposentado da mesma empresa onde meu marido trabalhou décadas atrás. Nos conhecemos na padaria do bairro, de todas as maneiras possíveis. Eu estava comprando pão de queijo numa manhã de sábado quando ele entrou, cumprimentou o padeiro pelo nome e pediu o mesmo de sempre. Nossos olhares se cruzaram por acaso. Ele sorriu. Eu sorri de volta. E foi só isso naquele dia. Mas no sábado seguinte, ele estava lá de novo. E no outro. E no outro. Até que um dia ele puxou assunto sobre o tempo, depois sobre o bairro, depois sobre a vida. Em menos de um mês, estávamos tomando café juntos toda semana. Geraldo é um homem calmo, de poucas palavras e muita presença. Perdeu a esposa há 5 anos para um câncer fulminante. Disse que passou 2 anos sem conseguir olhar para outra mulher. Quando me conheceu, já tinha feito as pazes com a solidão. Mas algo aconteceu entre nós. Algo que nenhum dos dois esperava. Não foi paixão de novela, dessas que arrebatam e cegam. Foi mais lento, mais profundo. Foi carinho construído aos poucos, em conversas longas, em caminhadas pela praça, em jantares simples na casa dele ou na minha. Geraldo me fazia rir. Me fazia sentir vista. Me fazia lembrar que eu ainda era uma mulher, não apenas uma mãe, uma avó, uma viúva. E por que eu nunca contei para ninguém? Essa é a pergunta que talvez vocês estejam se fazendo. A resposta é simples. Eu não devia satisfação a quem nunca se importou de verdade comigo. Meus filhos me amam, eu sei. Mas cada um tem sua vida, seus problemas, suas prioridades. Renato está sempre ocupado com o trabalho e com as exigências de Débora. Amanda vive correndo atrás dos filhos pequenos e do marido. Cássio é o mais próximo, mas mesmo ele não tem tempo para longas conversas. Quando nos encontramos em família, é sempre superficial. Como vai, mãe? Está tudo bem? Precisa de alguma coisa? Tchau. Ninguém nunca me perguntou se eu estava feliz. Ninguém nunca perguntou se eu sentia falta de companhia. Então por que eu deveria abrir minha vida para pessoas que nunca demonstraram interesse genuíno? Geraldo entendia isso. Ele também não tinha contado para os filhos dele sobre nós. Não por vergonha, por escolha. Nossa felicidade era nossa. Não precisava de validação, não precisava de aprovação. Existia por si mesma, inteira e completa. Durante 2 anos, vivemos assim. Nos encontrávamos 3 ou 4 vezes por semana. Às vezes, ele vinha até minha casa e jantávamos juntos enquanto meus gatos dormiam no sofá.
Outras vezes, eu ia até a casa dele e assistíamos a filmes antigos na televisão. Nos finais de semana, saíamos para caminhar ou visitar algum lugar diferente. Uma vez, fomos até Pomerode passar o dia. Outra vez, até São Francisco do Sul ver o mar. Eram passeios simples, mas cheios de significado. Geraldo segurava minha mão enquanto caminhávamos. Me chamava de minha querida. Me olhava como se eu fosse a única mulher do mundo. Eu nunca pensei que encontraria isso de novo depois de viúva. E com 64 anos, menos ainda. Mas a vida tem dessas surpresas. E eu estava aproveitando cada minuto. Até que algo mudou. Foi cerca de 3 semanas depois do churrasco, na casa de Renato. Geraldo e eu tínhamos combinado de jantar na casa dele numa quinta-feira. Eu preparei uma torta de frango, que ele adorava, e fui até lá no fim da tarde. Quando cheguei, ele abriu a porta com um sorriso, mas havia algo diferente em seus olhos. Algo tenso, distante. Perguntei se estava tudo bem. Ele disse que sim, só cansaço. Eu quis acreditar. Jantamos conversando pouco. Geraldo parecia distraído, olhando para o celular a cada 5 minutos. Em certo momento, o aparelho tocou e ele se levantou rápido demais. Foi até a cozinha para atender. Ouvi fragmentos da conversa, mas não conseguia entender nada. Quando voltou, disse que era engano. Eu fingi que acreditei. Nos dias seguintes, os sinais ficaram mais claros. Geraldo desmarcou 2 encontros, alegando compromissos que não explicou. Demorava horas para responder minhas mensagens, ele que sempre respondia em minutos. Quando nos víamos, estava sempre inquieto, olhando para os lados como se esperasse alguém aparecer a qualquer momento. Uma semana depois, eu fui até a casa dele sem avisar. Precisava entender o que estava acontecendo. Toquei a campainha e esperei. Geraldo demorou para abrir. Quando finalmente apareceu, estava pálido, com olheiras fundas, como se não dormisse há dias. Marlene, o que faz aqui? A voz dele tremeu. Vim te ver. Posso entrar? Ele hesitou por um segundo antes de dar passagem. A casa estava diferente, não suja, mas desarrumada de um jeito que não combinava com Geraldo, sempre tão organizado. Havia xícaras de café acumuladas na pia. Jornais velhos espalhados pela mesa, cortinas fechadas no meio da tarde. Geraldo, o que está acontecendo? Ele não respondeu. Sentou no sofá e ficou olhando para o chão. Faz semanas que você está estranho. Desmarca nossos encontros. Mal responde minhas mensagens. Parece outro homem. Eu mereço saber o que está acontecendo. Geraldo esfregou o rosto com as mãos. Vi que tremiam. Não é nada, Marlene. Só estou passando por um momento difícil. Que momento? O que está acontecendo? É saúde? É dinheiro? É família? Ele continuou em silêncio. Eu me sentei ao lado dele e segurei sua mão. Geraldo, olha para mim. Somos companheiros há 2 anos. Já passamos por tanta coisa juntos. Você pode confiar em mim. Seja o que for, a gente resolve. Ele finalmente levantou os olhos, e o que eu vi ali me assustou. Não era cansaço, era medo. Um medo profundo, paralisante, do tipo que consome por dentro. Você não vai querer saber, Marlene. Eu quero. Preciso saber. Geraldo respirou fundo. Passou a mão pelos cabelos grisalhos. Olhou para a janela fechada como se buscasse uma saída que não existia. Eu cometi um erro, Marlene. Um erro terrível. E agora estou pagando por ele. Meu coração disparou. 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça em segundos. Doença grave. Dívidas. Problemas com os filhos. Até outra mulher passou pela minha mente, por mais que doesse pensar nisso. Que erro, Geraldo? Me conta. Ele fechou os olhos e disse apenas uma frase. Estou sendo chantageado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu fiquei ali, segurando a mão dele, tentando processar aquelas 3 palavras. Chantageado. Geraldo estava sendo chantageado. Por quem? Por quê? O que ele tinha feito?
As perguntas se acumulavam na minha cabeça, mas eu sabia que precisava ter paciência. Fosse o que fosse, eu não ia sair dali sem respostas. Não ia abandonar o homem que eu amava no momento em que ele mais precisava. Me conta tudo, Geraldo. Desde o início. Eu não vou a lugar nenhum. Ele abriu os olhos, cheios de lágrimas, e pela primeira vez em semanas, vi um lampejo de esperança em seu rosto, como se finalmente pudesse dividir o peso que carregava sozinho. E foi assim que tudo começou. Geraldo ficou em silêncio por um longo momento depois de dizer aquelas palavras. Eu podia ver o peso delas em seus ombros, como se carregar aquele segredo sozinho tivesse consumido todas as suas forças. Esperei. Não o pressionei. Apenas segurei sua mão e deixei que ele encontrasse as palavras no seu tempo. Você vai me achar um velho idiota, ele murmurou finalmente, sem me olhar nos olhos. Eu nunca acharia isso de você, Geraldo, mas preciso entender o que está acontecendo. Ele se levantou do sofá e caminhou até a janela. Afastou um pouco a cortina e ficou olhando para a rua vazia, como se buscasse coragem no silêncio da tarde. Foi antes de te conhecer, Marlene. Alguns meses antes. Eu estava numa fase muito ruim. Já fazia 3 anos que a Eunice tinha morrido e eu não conseguia sair do lugar. Os filhos me cobravam que eu precisava viver, sair de casa, conhecer gente nova. E eu tentei. Comecei a frequentar um grupo de terceira idade no centro comunitário. Era bom, sabe? Conversar com pessoas da minha idade, fazer atividades, sentir que ainda fazia parte do mundo. Eu ouvia em silêncio, tentando imaginar Geraldo naquele momento de vulnerabilidade. O mesmo homem forte e calmo que eu conhecia, perdido e solitário. Foi lá que eu conheci ela, Silvana. Pelo menos foi assim que ela se apresentou. O nome ficou no ar entre nós. Silvana. Uma mulher que eu não conhecia, mas que aparentemente tinha o poder de destruir a paz do homem que eu amava. Ela era simpática, elegante, bem vestida. Viúva também, pelo que dizia. Começou a puxar conversa comigo, a se sentar do meu lado nas atividades. Me elogiava, dizia que eu era diferente dos outros homens dali, que eu tinha classe, presença. Eu me deixei levar, Marlene. Estava carente, solitário, precisando de atenção. E ela dava essa atenção de uma forma que me fazia sentir vivo de novo. Geraldo se virou para mim e seus olhos estavam cheios de vergonha. A gente começou a se encontrar fora do grupo. Primeiro para tomar café, depois para jantar. Ela sempre escolhia lugares discretos, dizia que não gostava de fofoca. Eu achava que era recato. Hoje sei que era estratégia. Meu estômago se apertou. Eu já imaginava onde aquilo estava chegando, mas precisava ouvir dele. Depois de algumas semanas, ela me convidou para ir até a casa dela. E eu fui. Fui como um idiota, achando que tinha encontrado uma companheira, alguém para dividir a solidão. Naquela noite aconteceram coisas, Marlene. Coisas que eu me arrependo profundamente. Eu não sabia, mas ela estava gravando tudo. Fotos, vídeos, conversas, tudo. Geraldo cobriu o rosto com as mãos. Seus ombros tremiam. Quando percebi o tipo de mulher que ela era, já era tarde demais. O envolvimento durou menos de 2 meses. Eu terminei porque algo não me parecia certo. Ela aceitou numa boa, ou pelo menos fingiu aceitar. Desapareceu. Eu segui minha vida, te conheci, e finalmente achei que tinha encontrado felicidade de verdade. Mas há 3 meses, ela voltou. 3 meses? Eu não consegui esconder a surpresa. Você está passando por isso há 3 meses e não me contou nada. Como eu ia te contar, Marlene? Como eu ia olhar nos seus olhos e dizer que me envolvi com uma golpista? Que ela tem fotos minhas, vídeos, mensagens? Que ela ameaça mandar tudo para os meus filhos, para os meus vizinhos, para todo mundo se eu não pagar? A raiva e a tristeza se misturavam na voz dele. Eu me levantei e fui até onde ele estava. Geraldo, olha para mim. Ele levantou os olhos, vermelhos de lágrimas contidas. Você cometeu um erro. Acontece. Você estava vulnerável e alguém se aproveitou disso. Isso não muda quem você é. Não muda o que nós temos.
Você não está com raiva? Estou com raiva dela, não de você. Você foi vítima de uma pessoa má, Geraldo. A culpa não é sua. Ele me abraçou com força, e eu senti seu corpo tremer contra o meu. Ficamos assim por um longo tempo, em silêncio, apenas nos apoiando. Quando nos separamos, eu segurei o rosto dele entre as mãos. Agora me conta o resto. Quanto ela está pedindo? Quanto você já pagou? Geraldo suspirou e se sentou novamente no sofá. Eu me sentei ao lado dele. A primeira vez, ela pediu 10.000 reais. Disse que com isso sumiria para sempre. Eu paguei. Juntei tudo o que tinha na poupança e transferi para a conta que ela indicou. Achei que tinha acabado. Mas um mês depois, ela voltou. Disse que 10.000 não era suficiente. Que precisava de mais 20.000. Que se eu não pagasse, ia mandar tudo para os meus filhos. E você pagou de novo? Ele assentiu, envergonhado. Vendi o carro. Disse aos meus filhos que estava velho demais para dirigir, que não precisava mais. Eles acreditaram. Transferi o dinheiro para ela. E sabe o que aconteceu? 2 semanas atrás, ela mandou uma nova mensagem. Agora quer 50.000. Diz que é a última vez, mas eu sei que é mentira. Nunca vai ser a última vez. Essa mulher vai me sugar até não sobrar nada. 50.000 reais. Eu fiz as contas mentalmente. Geraldo já tinha perdido 30.000. Se pagasse mais 50, estaria praticamente falido. E ela continuaria pedindo. Pessoas assim nunca param. Você não pode pagar, Geraldo. Se pagar, ela vai voltar pedindo mais. É assim que funciona. Eu sei disso, Marlene. Mas o que eu faço? Se ela divulgar aquele material, minha vida acaba. Meus filhos vão ter vergonha de mim. Meus netos vão crescer sabendo que o avô é um velho ridículo que caiu em golpe. Vou virar piada no bairro inteiro. Ninguém vai virar piada nenhuma. Nós vamos resolver isso. Como? A pergunta ficou no ar. Como? Eu não tinha resposta imediata, mas sabia que ficar parado não era opção. Sabia que precisávamos agir. Foi então que pensei em Cássio. Meu filho do meio sempre foi diferente dos outros dois. Mais reservado, mais observador, mais desconfiado do mundo. Quando se divorciou, há 5 anos, mergulhou no trabalho. Abriu uma agência de investigação particular e construiu uma reputação sólida. Atendia casos de infidelidade, fraudes empresariais, pessoas desaparecidas. Se havia alguém que podia ajudar a descobrir quem era essa Silvana de verdade, era ele. Geraldo, eu tenho um filho que é investigador particular. Ele me olhou surpreso. Cássio, você já ouviu eu falar dele? Ele é bom no que faz. Muito bom. Se alguém pode descobrir quem é essa mulher e como pará-la, é ele. Você vai contar para o seu filho sobre nós? Sobre o que aconteceu? Vou contar o que for necessário para te proteger. Confie em mim. Geraldo hesitou, mas acabou concordando. Não tinha muitas opções. No dia seguinte, eu liguei para Cássio e pedi que viesse até minha casa. Disse que era importante, que precisava da ajuda profissional dele. Ele estranhou, mas concordou em vir depois do trabalho. Às 7 da noite, a campainha tocou. Abri a porta e dei de cara com meu filho, ainda de terno, pasta na mão, expressão curiosa. Mãe, o que está acontecendo? Você nunca me chamou para uma conversa assim. Entra, filho, senta. Preciso te contar uma coisa. Cássio entrou e se sentou na poltrona da sala. Eu me sentei no sofá à frente dele e respirei fundo. Antes de qualquer coisa, o que eu vou te contar fica entre nós. Não quero que comente com o Renato nem com a Amanda, pelo menos não agora. Ele franziu a testa, mas assentiu. Cássio, há 2 anos eu estou num relacionamento. O rosto dele se transformou em pura surpresa. Relacionamento? Você? Com quem? O nome dele é Geraldo. 68 anos. Viúvo, aposentado. Nos conhecemos na padaria do bairro. Cássio ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Por que você nunca contou? Porque é minha vida particular, filho. Eu não devia satisfação a ninguém, mas agora preciso da sua ajuda, e para isso preciso te contar a verdade. Contei tudo.
o relacionamento com Geraldo, os 2 anos de felicidade discreta e então a bomba. A chantagem. Contei sobre Silvana, sobre o envolvimento breve que Geraldo teve com ela antes de me conhecer, sobre as fotos e vídeos, sobre os 30 mil reais já pagos, sobre a nova exigência de 50 mil. Cássio ouviu tudo em silêncio, com a expressão cada vez mais séria. Mãe, isso é grave, muito grave. Eu sei que é grave, por isso estou te pedindo ajuda. Você quer que eu investigue essa mulher? Quero. Preciso saber quem ela é de verdade. Onde mora, o que faz, se já fez isso com outras pessoas. Preciso de informação para poder agir. Cássio se levantou e caminhou pela sala, pensativo. Mãe, eu trabalho com isso há anos. Já vi muitos casos de golpes contra idosos. Esse tipo de pessoa geralmente não age uma vez só. Se essa Silvana é profissional como parece, o Sr. Geraldo provavelmente não foi a primeira vítima. Mas preciso investigar para ter certeza. Quanto tempo você acha que vai levar? Depende do quanto ela é cuidadosa. Vou precisar de tudo o que vocês tiverem. Nome que ela usou, lugares onde aparecia, descrição física, qualquer detalhe. E vou precisar falar com o Geraldo pessoalmente. Combinamos de nos encontrar os 3 no dia seguinte, na casa de Geraldo. Cássio iria preparado para uma entrevista completa. Na noite seguinte, sentados na sala de Geraldo, meu filho fez perguntas por quase 2 horas. Queria saber tudo. Como Silvana se vestia, como falava, que tipo de perguntas fazia, como conduzia as conversas, que lugares frequentava, como eram os encontros, como ela reagiu quando Geraldo terminou, como foi o primeiro contato depois que a chantagem começou. Geraldo respondeu a tudo com paciência, revivendo momentos que claramente preferia esquecer. No final, Cássio fechou o caderno onde tinha anotado tudo e olhou para nós 2. Algumas coisas já me chamaram a atenção. O modo como ela operou mostra a experiência, a paciência, a construção de confiança antes de agir, a escolha do momento certo para atacar. Isso não é coisa de amadora. Vou começar a investigação amanhã. Vou rastrear as contas bancárias para onde o dinheiro foi transferido e entrar em contato com alguns colegas que trabalham em outras cidades. Se essa mulher já atuou em outros lugares, alguém pode ter ouvido falar dela. Você acha que vai conseguir descobrir quem ela é? Geraldo perguntou, a voz carregada de esperança e medo. Vou fazer o possível, Sr. Geraldo, mas preciso de tempo. Esse tipo de investigação não é rápido. Preciso cruzar informações, verificar registros, seguir o rastro do dinheiro. Me deem algumas semanas. Agradecemos a Cássio, que foi embora prometendo dar notícias assim que tivesse qualquer novidade. Os dias seguintes foram de espera angustiante. Eu e Geraldo tentávamos manter a rotina, mas era difícil. Ele estava cada vez mais ansioso, checando o celular a toda hora, esperando uma nova mensagem de Silvana com mais ameaças. Eu tentava acalmá-lo, mas a verdade é que também estava preocupada. A investigação tinha começado. Agora só nos restava esperar e torcer para que Cássio encontrasse as respostas que precisávamos. 2 semanas se passaram desde que Cássio começou a investigação. Foram os dias mais longos da minha vida. Cada manhã eu acordava esperando uma ligação dele com novidades, e cada noite eu dormia com a mesma angústia de não saber quem era a mulher que atormentava Geraldo. Enquanto isso, eu e Geraldo decidimos fazer nossa própria investigação paralela. Nada que atrapalhasse o trabalho de Cássio, mas algo que pudesse complementar. Afinal, nós conhecíamos detalhes que talvez meu filho não tivesse acesso. Conhecíamos os lugares, os horários, o modo como Silvana operava. Começamos pelos lugares que Geraldo mencionou. O centro comunitário onde ele a conheceu foi nossa primeira parada. Fomos numa tarde de terça-feira, quando havia atividades para o grupo de terceira idade. Entramos discretamente e nos sentamos no fundo do salão, observando. Silvana não estava lá. Perguntamos para algumas pessoas se conheciam uma mulher com aquele nome e descrição. Alguns lembravam vagamente, mas ninguém sabia dizer onde ela morava ou o que fazia da vida. Ela tinha passado por ali como um fantasma, sem deixar rastros concretos.
Visitamos também um baile de terceira idade que acontecia todo sábado à noite num clube do centro. Geraldo disse que Silvana mencionou frequentar esses eventos. Fomos disfarçados de casal comum, dançamos algumas músicas, conversamos com pessoas. Nada. Ninguém conhecia Silvana. Ou, se conheciam, não a reconheciam pelo nome. Isso confirmava o que Cássio já suspeitava. Ela provavelmente usava identidades diferentes em cada lugar. Para Geraldo, era Silvana. Para outros, poderia ter outro nome, outra história, outra máscara. No 15º dia de investigação, Cássio finalmente me ligou. Mãe, descobri coisas importantes. Preciso que você e o Sr. Geraldo venham até o meu escritório. Fomos imediatamente. Quando chegamos, Cássio estava cercado de papéis, anotações e impressões de extratos bancários. O rosto dele estava sério, concentrado. Sentem. O que eu vou contar muda muita coisa. Sentamos e esperamos, o coração acelerado. Primeiro, as contas bancárias. Consegui rastrear as transferências que o Sr. Geraldo fez. O dinheiro foi para contas em nome de pessoas que não existem. Documentos falsos, endereços falsos, tudo fantasma. Quem fez isso sabe o que está fazendo. Então não dá para encontrar ela? Geraldo perguntou desanimado. Calma, eu não terminei. As contas são fantasma, mas o dinheiro não fica parado. Ele é movimentado, transferido, sacado. E aí a pessoa comete erros. Consegui identificar alguns padrões. Os saques foram feitos em caixas eletrônicos de 3 cidades: Joinville, Jaraguá do Sul e Blumenau. Sempre em horários parecidos, sempre em agências de bairros residenciais. Cássio pegou outra folha. Segundo, e isso é o mais importante, conversei com colegas de outras cidades, e minha suspeita se confirmou. Essa mulher já fez outras vítimas. Meu estômago afundou. Então, não era só Geraldo. Consegui identificar pelo menos 3 casos. O primeiro é um senhor de Blumenau chamado Alcides. Ele perdeu quase R$40 mil ao longo de 6 meses de chantagem. Quando o dinheiro acabou e ele não conseguiu mais pagar, a mulher simplesmente desapareceu. O seu Alcides entrou em depressão severa, se isolou da família, passou meses sem sair de casa. Os filhos dele só descobriram o que tinha acontecido quando encontraram os extratos bancários e as mensagens de ameaça no celular do pai. Cássio fez uma pausa e continuou. O segundo caso é de Florianópolis, um viúvo chamado Ernesto. Ele pagou durante 4 meses até não aguentar mais. Criou coragem e foi à polícia. Registrou o boletim de ocorrência, entregou todas as mensagens e comprovantes de transferência. Mas quando os investigadores tentaram rastrear a mulher, ela já tinha sumido. As contas bancárias estavam vazias, o telefone desligado, o endereço que ela tinha dado era falso. Seu Ernesto nunca recuperou o dinheiro. E o terceiro? Eu perguntei, a voz tremendo. Um senhor de Itajaí que preferiu não falar em detalhes, mas confirmou que passou por algo muito parecido. Teve vergonha de denunciar, pagou o que pôde e depois ela sumiu. Geraldo fechou os olhos e baixou a cabeça. Eu segurei a mão dele com força. Tem mais uma coisa, Cássio continuou. Consegui falar com um dos filhos do seu Alcides, que compartilhou algumas informações. A mulher que destruiu a vida do pai dele não se chamava Silvana. Se chamava Mônica. Mônica? Eu repeti. Isso. Outro nome, mesma descrição física, mesmo modo de operação. Ela usa identidades diferentes em cada cidade, em cada grupo. É uma profissional, mãe, e muito cuidadosa. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eu olhei para Geraldo e vi a devastação em seus olhos. Ele não era apenas uma vítima isolada. Era parte de um padrão. Parte de uma lista de homens que aquela mulher tinha destruído sem o menor remorso. E agora? Eu perguntei. Como a gente encontra ela? Cássio respirou fundo. Eu tenho uma pista. Cruzando as informações dos saques bancários com os locais onde as vítimas a conheceram, consegui identificar um padrão geográfico. Ela atua principalmente em cidades do interior e litoral de Santa Catarina, sempre em ambientes onde idosos se reúnem. Centros comunitários, bailes, associações de aposentados, eventos beneficentes.
Ele pegou mais uma folha. E através de um contato que tenho na Polícia Civil, descobri que uma mulher com descrição semelhante foi vista recentemente em eventos beneficentes na região de Jaraguá do Sul. O próximo evento será num sábado, daqui a 10 dias. Um bazar beneficente organizado por uma associação de aposentados. Meu coração disparou. Você acha que ela vai estar lá? Não tenho certeza absoluta. Mas a descrição bate. Mulher entre 50 e 60 anos, elegante, bem vestida, cabelos castanhos com mechas loiras, altura mediana. Frequenta esses eventos sozinha, conversa com todo mundo, é simpática e carismática. É ela, Geraldo murmurou. Tem que ser ela. Pode ser, mas mesmo que seja, precisamos ter cuidado. Não podemos simplesmente chegar lá e acusar ela de alguma coisa. Não temos provas suficientes ainda para uma ação legal. Eu me levantei, decidida. Eu vou a esse evento. Cássio me olhou alarmado. Mãe, não é uma boa ideia. É arriscado. Eu não vou fazer nada. Só quero ver o rosto dela. Quero saber quem é essa mulher que está destruindo a vida do homem que eu amo. Preciso transformar esse fantasma em algo real. Cássio tentou me dissuadir. Disse que ela poderia me reconhecer se por acaso já tivesse me visto em algum lugar, que poderíamos estragar a investigação. Mas eu fui firme. Geraldo quis ir junto, mas eu não deixei. Se Silvana o visse, reconheceria na hora. Eu, por outro lado, era uma completa desconhecida para ela. Pelo menos era o que eu pensava. No sábado marcado, acordei cedo e me preparei. Escolhi uma roupa discreta, um vestido simples que uso para ir à igreja e um lenço no cabelo. Quanto mais comum eu parecesse, melhor. Dirigi até Jaraguá do Sul, pouco mais de 40 quilômetros de Joinville. O evento acontecia num salão comunitário no centro da cidade. Quando cheguei, o lugar já estava movimentado. Dezenas de pessoas circulavam entre as mesas do bazar, comprando artesanatos, comidas caseiras, roupas usadas. A maioria era de idosos, muitos acompanhados de familiares. Um ambiente alegre, acolhedor, perfeito para uma predadora se camuflar. Entrei e comecei a circular. Meus olhos vasculhavam cada rosto, cada figura feminina que se encaixasse na descrição. Mulher entre 50 e 60 anos, elegante, cabelos castanhos com mechas loiras. Havia várias que poderiam ser. Como eu ia identificar a certa? Passei pela seção de artesanatos, depois pela de roupas, depois pela de comidas. Comprei um pedaço de bolo para não parecer suspeita e me sentei numa mesa no canto do salão, de onde podia observar a entrada e a maior parte do ambiente. Fiquei ali por quase 1 hora. Vi muitas mulheres entrando e saindo, mas nenhuma me chamou atenção especial. Comecei a me perguntar se tinha sido uma viagem em vão. Talvez a informação de Cássio estivesse errada. Talvez Silvana tivesse mudado de planos. Talvez eu estivesse perdendo meu tempo. Foi quando ela entrou. Eu a vi antes mesmo de registrar conscientemente. Algo no modo como ela caminhou, com passos seguros e postura impecável, chamou minha atenção. Ela usava um vestido azul marinho elegante, saltos baixos, uma bolsa de couro marrom. Os cabelos eram exatamente como Cássio descreveu. Castanhos com mechas loiras, bem arrumados, na altura dos ombros. Ela parou na entrada por um momento, olhando ao redor como quem avalia o território. Depois sorriu, aquele tipo de sorriso ensaiado que pessoas carismáticas usam para conquistar desconhecidos, e começou a circular pelo salão. Eu a observei de longe. Ela parava em cada mesa, conversava com as pessoas, ria de piadas que provavelmente nem tinha ouvido direito. Tocava o braço dos homens mais velhos quando falava com eles, inclinava a cabeça de um jeito charmoso, prestava atenção como se cada palavra fosse a coisa mais interessante do mundo. Era assim que funcionava. Exatamente assim. O mesmo padrão que Geraldo descreveu. A mesma técnica que tinha destruído a vida de seu Alcides, de seu Ernesto, de tantos outros. Continuei observando. Em determinado momento, ela se aproximou de um senhor que estava sozinho perto da mesa de café. Um homem de cabelos brancos, aparentando uns 70 anos, com ar de quem não tinha muita companhia.
Vi ela puxar conversa, vi ele sorrir de volta, vi os dois se sentarem juntos numa mesa. Era assim que começava. Exatamente assim. Mais uma vítima em potencial. Eu precisava ver o rosto dela de perto. Precisava ter certeza absoluta de que era a mesma mulher. Levantei da minha mesa e comecei a caminhar na direção deles, fingindo interesse nas peças de artesanato expostas numa mesa próxima. Quando estava a uns 5 metros de distância, ela se levantou para pegar café. Caminhou até a mesa de bebidas, de costas para mim. Eu continuei me aproximando, o coração na garganta, os olhos fixos naquela figura de azul marinho. Ela pegou uma xícara, colocou café, acrescentou açúcar. Depois se virou. Nossos olhares se cruzaram por uma fração de segundo. E o mundo parou. Não foi uma fração de segundo. Foi uma eternidade comprimida num instante. Meu cérebro demorou a processar o que meus olhos estavam vendo. Porque não fazia sentido. Não podia fazer sentido. Eu conhecia aquele rosto. Conhecia muito bem. Não era uma estranha. Não era uma desconhecida que eu via pela primeira vez. Era Amália. Amália, a mãe de Débora. Amália, minha consuegra. Amália, a avó dos filhos de Renato. A mulher que sentava à minha mesa nos almoços de família. A mulher que me cumprimentava com beijos no rosto e sorrisos cordiais. A mulher que eu via pelo menos uma vez por mês há mais de 10 anos, desde que Renato se casou com Débora. Silvana era Amália. Amália era Silvana. A mesma pessoa. Ela não me reconheceu. Ou, se reconheceu, não demonstrou. Passou por mim com aquele mesmo sorriso ensaiado, voltou para a mesa onde o senhor de cabelos brancos a esperava e continuou sua conversa como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei paralisada. Minhas pernas não obedeciam. Minha mente girava em círculos, tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Amália, a mãe de Débora, a mulher que criou minha nora. A mulher que faz parte da minha família há mais de uma década. Ela era a golpista. Ela era a chantagista. Ela era o monstro que destruía vidas de idosos vulneráveis. Como? Por quê? Desde quando? Eu não conseguia respirar. O salão começou a girar ao meu redor. Precisava sair dali. Precisava de ar. Caminhei até a saída o mais rápido que pude sem correr. Atravessei a porta, desci os degraus, cheguei até meu carro estacionado na rua. Entrei, tranquei as portas e só então deixei o choque me consumir por completo. Minhas mãos tremiam tanto que eu não conseguia segurar o volante. Lágrimas escorriam pelo meu rosto sem que eu pudesse controlá-las. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de choque, de horror, de incompreensão. Amália. A mulher que há 3 semanas, no churrasco na casa de Renato, riu junto com todos quando Débora me chamou de solteirona dos gatos. A mulher que me olhou com aquele sorrisinho de superioridade enquanto eu engolia a humilhação em silêncio. Ela estava ali, sentada à mesma mesa que eu, comendo a mesma comida, fingindo ser uma pessoa decente, enquanto escondia essa vida dupla monstruosa. E Débora? Débora sabia? Minha nora era cúmplice da própria mãe? Não, não podia ser. Débora era muitas coisas, arrogante às vezes, insensível, com certeza. Mas criminosa, não conseguia acreditar. E Renato? Meu filho? Ele estava casado com a filha de uma golpista. Os meus netos eram netos de uma criminosa. A dimensão daquilo tudo era grande demais para eu processar sozinha. Precisava contar para alguém. Precisava de ajuda. Peguei o celular e liguei para Cássio. Ele atendeu no segundo toque. Mãe? Como foi? Você viu ela? Minha voz saiu embargada, quase irreconhecível. Vi, filho. Vi o rosto dela. E então, é a mesma pessoa das descrições? Fiz uma pausa. Como eu dizia aquilo? Como eu colocava em palavras algo tão absurdo, tão devastador? Cássio, a Silvana, não é uma desconhecida. Como assim? É a Amália, filho, a mãe da Débora, nossa consuegra, a avó dos seus sobrinhos. O silêncio do outro lado foi total, absoluto, como se a ligação tivesse caído. Cássio, você está aí?
Mãe, a voz dele era um fio. Você tem certeza? Absoluta. Eu conheço aquela mulher há mais de 10 anos. É ela, Cássio. É a Amália. Outro silêncio. Depois, uma respiração pesada. Não sai daí, mãe. Eu estou indo te encontrar. A gente precisa conversar. Isso muda tudo. Desliguei o telefone e fiquei ali, sozinha no carro, olhando para o nada. Amália. A mulher que eu cumprimentava com beijos no rosto era a mesma que destruía vidas de idosos por dinheiro. E agora eu precisava decidir o que fazer com essa verdade devastadora. Cássio chegou em menos de 1 hora. Encontrou-me ainda dentro do carro, estacionada na mesma rua, incapaz de dirigir. Quando ele bateu na janela, eu destravei as portas e ele entrou no banco do passageiro. Ficamos ali em silêncio, por um longo momento. Meu filho me olhava como se tentasse encontrar palavras que não existiam. Mãe, me conta exatamente o que aconteceu. Contei tudo. Desde o momento em que entrei no salão até o instante em que reconheci o rosto de Amália. Descrevi cada detalhe. A roupa que ela usava, o modo como circulava pelo evento, a forma estudada como se aproximava dos homens mais velhos. Contei sobre o senhor de cabelos brancos com quem ela estava conversando quando saí, provavelmente a próxima vítima na lista. Cássio ouviu sem interromper. Quando terminei, ele esfregou o rosto com as mãos e soltou um suspiro longo. Isso é muito grave, mãe. Muito mais grave do que eu imaginava. Eu sei. A Amália é mãe da Débora. É avó dos meus sobrinhos. Faz parte da nossa família há mais de 10 anos. Eu sei, Cássio, não precisa me lembrar. Ficamos em silêncio novamente. O peso daquela descoberta era grande demais para ser processado em minutos. Precisamos contar para o Geraldo, eu disse finalmente. Ele precisa saber quem é a mulher que está destruindo a vida dele. Cássio concordou. Ligamos para Geraldo e pedimos que nos encontrasse na casa dele. Eu não tinha condições de dirigir, então Cássio assumiu o volante do meu carro e fomos juntos. Quando chegamos, Geraldo já estava nos esperando na porta. O rosto dele se iluminou ao me ver, mas a expressão mudou rapidamente quando percebeu a gravidade no meu olhar. O que aconteceu? Vocês descobriram alguma coisa? Entra, Geraldo. A gente precisa conversar. Sentamos os 3 na sala. Eu segurei a mão de Geraldo enquanto Cássio explicava a situação. Quando meu filho disse o nome de Amália, Geraldo franziu a testa. Amália? Eu não conheço nenhuma Amália. Você conhece ela como Silvana, eu disse. Mas o nome verdadeiro é Amália, e ela é a mãe da minha nora Débora, minha consuegra. O rosto de Geraldo ficou branco. Ele me olhou como se eu tivesse falado em outro idioma. Isso não pode ser verdade. Eu vi com meus próprios olhos, Geraldo. A mulher que te chantageou é a mesma mulher que senta à minha mesa nos almoços de família. A mesma que ri das piadas do meu filho. A mesma que brinca com os meus netos. Geraldo se levantou abruptamente e caminhou até a janela. Ficou de costas para nós, os ombros tensos, a respiração pesada. Como isso é possível? Como uma pessoa pode ser tão má, eu completei. A palavra é má, Geraldo. Essa mulher é má. Cássio interveio, tentando manter o foco. Senhor Geraldo, eu sei que isso é um choque, mas precisamos pensar nos próximos passos. Agora que sabemos quem ela é, temos uma vantagem, mas também temos um problema enorme. Que problema? Geraldo se virou para nós. O problema é que ela faz parte da nossa família. Se a gente expor ela agora, sem provas concretas, vira a palavra da minha mãe contra a dela. E adivinha quem o Renato vai acreditar? Na mãe dele ou na sogra que ele conhece há mais de 10 anos e que nunca deu motivo para a desconfiança. Ele tinha razão. Renato adorava os sogros. Sempre falava bem deles. Dizia que Débora tinha puxado a elegância da mãe e a seriedade do pai. Se eu chegasse agora, acusando Amália de ser uma golpista, meu filho ia pensar que eu tinha enlouquecido. Ou pior, ia achar que eu estava inventando coisas para prejudicar a nora, que tinha me humilhado no churrasco. Então o que a gente faz? Perguntei.
A gente continua investigando. Agora que sabemos quem ela é, posso ir muito mais fundo. Vou descobrir tudo sobre a vida dela. Histórico financeiro, propriedades, movimentações bancárias, viagens, tudo. Se ela opera há anos como eu suspeito, tem que haver um rastro. E quando eu encontrar esse rastro, vamos ter provas que ninguém pode contestar. Combinamos de manter segredo absoluto. Ninguém poderia saber o que tínhamos descoberto. Nem Renato, nem Amanda, nem ninguém. Era arriscado demais. Uma palavra errada poderia alertar Amália e fazer ela desaparecer, assim como tinha feito em Florianópolis quando a investigação policial começou a apertar. Nas semanas seguintes, Cássio mergulhou na investigação como eu nunca tinha visto. Ele trabalhava até tarde da noite, cruzando informações, fazendo ligações, consultando colegas. Eu e Geraldo tentávamos manter a rotina normal, mas era difícil. Cada vez que eu via Amália num encontro de família, precisava fingir que nada tinha mudado. Sorrir para ela, cumprimentá-la, engolir a náusea que subia pela minha garganta. Num domingo, houve um almoço na casa de Renato pelo aniversário do meu neto mais velho. Toda a família estava lá, incluindo Amália e Osvaldo, o marido dela. Eu os observei durante o almoço inteiro. Amália, sempre simpática, sempre elegante, sempre com aquele sorriso ensaiado que eu agora reconhecia como a máscara de uma predadora. E Osvaldo, o homem calado e bonachão que mal falava durante as reuniões, sempre no canto, sempre discreto. Algo nele me chamou a atenção naquele dia. O modo como ele olhava para essa esposa de vez em quando. Não era um olhar de amor ou admiração. Era um olhar de cumplicidade, de entendimento silencioso, como se os dois compartilhassem um segredo que ninguém mais conhecia. Contei essa observação para Cássio no dia seguinte. Ele anotou e disse que ia investigar Osvaldo também. Uma semana depois, meu filho me ligou com urgência. Mãe, descobri uma coisa. Preciso que você e o Sr. Geraldo venham até o escritório agora. Fomos imediatamente. Quando chegamos, Cássio estava cercado de papéis, anotações e impressões de extratos bancários. O rosto dele estava sério, mais sério do que eu jamais tinha visto. Sentem. O que eu vou contar muda tudo. Sentamos e esperamos. Eu estava rastreando as contas para onde o dinheiro das chantagens era transferido. Como eu disse antes, eram contas em nome de pessoas que não existem. Documentos falsos, tudo fantasma. Mas o dinheiro não fica parado nessas contas. Ele é movimentado, transferido para outros lugares. Eu segui o rastro. Cássio pegou uma folha e colocou na nossa frente. Parte do dinheiro ia para uma conta específica, uma conta real, em nome de uma pessoa real. Essa conta recebeu transferências de pelo menos 3 das contas fantasma que eu identifiquei. Valores altos, sempre em datas próximas aos pagamentos das vítimas. Meu coração acelerou. Eu já sabia o que ele ia dizer, mas precisava ouvir. O titular da conta é Osvaldo Moreira Duarte, marido de Amália, sogro do Renato. Geraldo fechou os olhos e baixou a cabeça. Eu fiquei paralisada. Osvaldo? Eu murmurei. O Osvaldo faz parte disso? Não só faz parte, mãe. Eu acho que ele é o cérebro da operação. Cássio espalhou mais papéis na mesa. Olha só o padrão. A Amália é quem aparece, quem seduz, quem coleta o material comprometedor. Mas ela não escolhe as vítimas sozinha. Alguém indica para ela quem tem dinheiro, quem está vulnerável, quem é um alvo fácil. E esse alguém é o Osvaldo. Ele pegou outra folha. Senhor Geraldo, o senhor disse que trabalhou na mesma empresa que o seu falecido marido, certo, mãe? Isso mesmo, eu confirmei. Pois bem, eu descobri que o Osvaldo também trabalhou nessa empresa, por mais de 20 anos. Ele se aposentou há cerca de 8 anos, mas manteve contato com vários ex-colegas. Participa de churrascos, encontros de aposentados, confraternizações. Geraldo levantou a cabeça, os olhos arregalados. Eu conheço o Osvaldo. Trabalhamos juntos por anos. Não éramos próximos, mas nos cumprimentávamos. Depois que me aposentei, encontrei ele algumas vezes em churrascos de ex-funcionários. Exatamente, disse Cássio.
E num desses churrascos, provavelmente há uns 2 anos, o senhor mencionou que tinha vendido um imóvel, que estava aproveitando a vida, viajando, curtindo a aposentadoria. Geraldo ficou pálido. Eu lembro disso. Foi um churrasco na casa do Toninho, um ex-colega. Eu comentei que tinha vendido a casa de praia que era da minha esposa, que não fazia sentido manter aquilo vazio. O Osvaldo estava lá. Eu lembro que ele perguntou quanto eu tinha conseguido pelo imóvel. E o senhor respondeu? Respondi. Não vi maldade. Era só conversa entre conhecidos. Cássio assentiu gravemente. O senhor deu a informação que ele precisava: dinheiro disponível, homem viúvo, sozinho, vulnerável. O Osvaldo passou esses dados para a Amália, e ela entrou em ação. O silêncio que se seguiu foi denso como chumbo. Eu olhei para Geraldo e vi a devastação em seus olhos. Não bastava ter sido enganado por uma mulher. Ele tinha sido traído por alguém que considerava um conhecido, quase um amigo. Eles operam juntos há anos, Cássio continuou. A Amália seduz e coleta o material. O Osvaldo escolhe os alvos e administra o dinheiro. É uma parceria perfeita. Ele fica nas sombras, ninguém suspeita dele, enquanto ela faz o trabalho sujo. Eu pensei nas outras vítimas. Seu Alcides de Blumenau, seu Ernesto de Florianópolis. Quantos outros? Quantos homens tinham sido destruídos por esse casal de monstros? Cássio, isso é um esquema criminoso organizado. A gente precisa ir à polícia. Precisamos, mãe, mas ainda não temos provas suficientes para uma condenação. O que eu tenho são indícios, conexões, padrões. Um bom advogado consegue derrubar isso em tribunal. Eu preciso de mais. O que mais você precisa? Preciso de depoimentos das outras vítimas dispostas a testemunhar. Preciso de registros mais concretos das transferências. E, idealmente, preciso flagrar a Amália em ação. Se a gente conseguir pegar ela no momento em que está extorquindo alguém, aí sim temos um caso sólido. Era um plano arriscado, mas era o único que tínhamos. Nos dias que se seguiram, eu pensei muito sobre tudo aquilo. Não conseguia dormir direito. Ficava acordada de madrugada, olhando para o teto, tentando processar a magnitude do que tínhamos descoberto. Amália e Osvaldo, meus consuegros, os pais da mulher que meu filho amava, os avós dos meus netos. Se nós os expuséssemos, o que aconteceria com Débora? Com Renato? Com as crianças? Débora era muitas coisas. Arrogante, insensível, capaz de me humilhar na frente de toda a família. Mas ela era também a mãe dos meus netos, a mulher que meu filho escolheu para passar a vida. E eu estava prestes a destruir o mundo dela, porque era isso que ia acontecer. Quando a verdade viesse à tona, Débora ia descobrir que os pais que ela amava e admirava eram criminosos, golpistas, pessoas que destruíam vidas de idosos por dinheiro. Isso ia devastá-la emocionalmente. Ia fazer ela questionar tudo o que acreditava sobre a própria família, sobre a própria infância, sobre quem ela era. E Renato? Meu filho ia ter que lidar com uma esposa em colapso emocional, com sogros presos, com um escândalo que ia respingar nele também. As pessoas iam falar. Os vizinhos, os colegas de trabalho, os amigos. Todo mundo ia saber que a família dele estava envolvida em crimes. Parte de mim queria simplesmente deixar para lá. Fingir que nunca tinha descoberto nada. Deixar Geraldo resolver sozinho de alguma forma. Proteger minha família do escândalo que estava por vir. Mas outra parte de mim sabia que isso era impossível. Amália e Osvaldo não iam parar. Enquanto estivessem livres, iam continuar destruindo vidas. O senhor de cabelos brancos que eu vi no evento de Jaraguá do Sul provavelmente já estava na mira deles. Quantos outros viriam depois? E tinha outra coisa. Justiça. Geraldo merecia justiça. Seu Alcides merecia justiça. Seu Ernesto merecia justiça. Todas as vítimas daquele casal monstruoso mereciam ver os culpados pagando pelo que fizeram. Eu não podia ficar parada. Não podia me calar. Não era assim que eu tinha vivido minha vida, e não era assim que eu ia terminar. Na noite seguinte, liguei para Cássio. Filho, eu tomei uma decisão. Qual, mãe?
Nós vamos até o fim com isso. Mas preciso que você me prometa uma coisa. O quê? Precisamos de provas irrefutáveis. Provas que nenhum advogado consiga derrubar. Provas que não deixem dúvida nenhuma sobre a culpa deles. Porque quando isso vier à tona, vai destruir muita gente. E eu preciso ter certeza absoluta de que estamos fazendo a coisa certa. Cássio ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Eu vou conseguir essas provas, mãe. Nem que seja a última coisa que eu faça. E assim ficou decidido. Nós íamos até o fim, custasse o que custasse. Mas antes de agir, precisávamos nos preparar. Precisávamos de aliados e precisávamos de um plano que não deixasse margem para erro. A batalha estava apenas começando. Eu sabia que precisava ter cuidado. Um passo em falso e tudo poderia desmoronar. Amália e Osvaldo não eram amadores. Operavam há anos sem serem descobertos, o que significava que sabiam como se proteger. Se percebessem que estavam sendo investigados, desapareceriam como já tinham feito antes, e nós perderíamos a chance de fazer justiça. Mas havia uma coisa que eu precisava entender antes de seguir em frente. Débora sabia de alguma coisa? Minha nora era cúmplice dos pais ou era tão vítima quanto todos nós? A única forma de descobrir era através de Renato. Meu filho conhecia a esposa melhor do que ninguém. Se Débora tivesse algum envolvimento, se houvesse qualquer sinal de que ela sabia dos crimes dos pais, Renato teria percebido alguma coisa. Mesmo que não soubesse interpretar os sinais, ele poderia me dar informações que ajudariam a montar o quebra-cabeça. Liguei para ele numa quinta-feira à noite e pedi que viesse me visitar. Disse que estava com saudade, que fazia tempo que não conversávamos direito, só nós dois. Renato estranhou um pouco, mas concordou em vir no sábado de manhã. Quando ele chegou, eu tinha preparado café e bolo de fubá, o favorito dele desde criança. Sentamos na cozinha, como fazíamos quando ele era adolescente, e vinha me contar sobre a escola, sobre os amigos, sobre as namoradas. Parecia uma eternidade desde a última vez que tínhamos tido uma conversa assim, só nós dois, sem pressa. Está tudo bem, mãe? Você parecia preocupada no telefone. Está tudo bem, filho. Só queria te ver. A gente quase não conversa mais. Renato sorriu, mas eu vi a culpa nos olhos dele. Ele sabia que era verdade. Sabia que tinha se afastado, que estava sempre ocupado demais, que me tratava mais como uma obrigação do que como uma prioridade. Desculpa, mãe. O trabalho tem sido puxado. E a Débora também anda precisando de atenção. Ela tem tido umas crises de ansiedade ultimamente. Crises de ansiedade? Por quê? Não sei direito. Ela diz que é pressão do trabalho, mas às vezes acho que é outra coisa. Ela anda muito grudada nos pais, sabe? Liga para a Amália todo dia, às vezes 2 ou 3 vezes. Vai lá na casa deles quase toda semana. Eu guardei essa informação. Débora estava mais próxima dos pais do que o normal. Isso podia significar muitas coisas. Podia ser apenas carinho de filha. Ou podia ser algo mais. E como estão os pais dela? O Osvaldo e a Amália? Renato franziu a testa, estranhando a pergunta. Estão bem, eu acho. Por quê? Nada, só curiosidade. A gente se vê nos almoços de família, mas eu nunca sei muito sobre a vida deles. O que o Osvaldo faz da vida agora que está aposentado? Ah, ele tem uns investimentos, ações, fundos, essas coisas. Parece que se dá bem. A Amália vive dizendo que ele é um gênio das finanças. Investimentos. Claro, era assim que eles justificavam o dinheiro que entrava. E a Amália, ela trabalha? Renato me olhou de um jeito estranho. Mãe, por que esse interesse todo na família da Débora? Nenhum motivo especial. Só estou tentando conhecer melhor as pessoas que fazem parte da nossa família. Você conhece eles há mais de 10 anos. Conhecer de vista é diferente de conhecer de verdade, filho. Renato ficou em silêncio por um momento. Eu vi que ele estava desconfiado, tentando entender onde eu queria chegar. A Amália não trabalha formalmente, ele disse finalmente, mas ela faz trabalho voluntário. Participa de associações, eventos beneficentes, grupos de apoio. Ela gosta de ajudar pessoas, principalmente idosos. Ajudar pessoas,
principalmente idosos. Eu quase engasguei com o café. Que tipo de ajuda? Não sei detalhes. Ela vai em asilos, organiza bazares, esse tipo de coisa. A Débora sempre fala com orgulho do quanto a mãe é dedicada. A máscara perfeita. Amália se escondia atrás de uma fachada de bondade e voluntariado, enquanto destruía vidas pelas costas. E você nunca achou nada estranho neles? Nenhum comportamento diferente? Nenhuma coisa que não fazia sentido? Renato colocou a xícara de café na mesa com um pouco mais de força do que o necessário. Mãe, o que está acontecendo? Por que você está fazendo essas perguntas? Você está insinuando alguma coisa sobre os pais da Débora? Não estou insinuando nada, filho. Só estou perguntando. Pois parece que está, e eu não gosto disso. O tom dele tinha mudado, defensivo, irritado, exatamente o que eu temia. Renato, eu só quero... Mãe, escuta. Eu sei que você e a Débora não se dão muito bem. Eu sei que ela às vezes fala coisas que te magoam. Mas isso não te dá o direito de ficar investigando a família dela como se fossem criminosos. A palavra me atingiu como um soco. Criminosos, se ele soubesse. Eu não estou investigando ninguém. Então por que essas perguntas? Por que esse interesse repentino em saber o que o Osvaldo faz, o que a Amália faz, se eu notei alguma coisa estranha? Eu não soube o que responder. Tinha sido burra, tinha me precipitado. Deveria ter sido mais sutil, mais cuidadosa. Esquece, Renato. Desculpa. Eu não quis ofender ninguém. Ele se levantou, visivelmente irritado. Mãe, eu amo você. Mas a Débora é minha esposa e os pais dela são minha família também. Se você tem algum problema com eles, resolve de outra forma. Não fica fazendo insinuações. Eu não fiz insinuação nenhuma. Fez sim, e eu não gostei. Ele foi embora pouco depois. O café e o bolo ficaram praticamente intocados na mesa. Eu fiquei ali sozinha, me sentindo uma idiota. Tinha tentado sondar Renato e só consegui criar uma barreira ainda maior entre nós. Nos dias seguintes, evitei ligar para ele. Precisava deixar as coisas esfriarem. Enquanto isso, Cássio continuava a investigação e eu tentava manter a aparência de normalidade. Foi então que Amanda apareceu. Minha filha caçula sempre foi a mais distante dos três. Não por maldade, mas por circunstância. Ela se casou jovem, teve filhos cedo e a vida dela girava em torno do marido, das crianças e do trabalho como professora. Nós nos víamos nos encontros de família, trocávamos mensagens em datas especiais, mas não tínhamos aquela proximidade que eu tinha com Cássio. Por isso me surpreendi quando ela apareceu na minha porta numa tarde de quarta-feira, sem avisar. Amanda, está tudo bem? Aconteceu alguma coisa com as crianças? Está tudo bem, mãe. Posso entrar? Ela entrou e se sentou no sofá da sala. Eu sentei na poltrona em frente, observando-a. Amanda parecia cansada, mas havia algo mais em seus olhos. Preocupação, curiosidade. Mãe, o que está acontecendo? Como assim? Eu conversei com o Renato. Ele me contou sobre a conversa que vocês tiveram. Disse que você estava fazendo perguntas estranhas sobre os pais da Débora. Meu estômago afundou. Renato tinha contado para Amanda. Será que tinha contado para Débora também? Amanda, não foi nada. Eu só estava curiosa. Mãe, olha para mim. Eu levantei os olhos e encontrei o olhar da minha filha. Firme, direto, sem rodeios. O mesmo olhar que ela tinha quando criança, e sabia que eu estava escondendo algo. Eu te conheço há 34 anos. Sei quando você está escondendo alguma coisa. E você está escondendo algo grande. Eu vejo na sua cara, no jeito como você tem andado nos últimos meses. Distraída, preocupada, sempre olhando para o celular. O que está acontecendo? Eu hesitei. Contar para Amanda era arriscado. Mais uma pessoa sabendo significava mais uma chance de vazamento. Mas, ao mesmo tempo, eu estava exausta de carregar aquele peso sozinha. Cássio era meu parceiro na investigação, mas ele era prático, focado em provas e evidências. Eu precisava de alguém que me ouvisse, que me apoiasse emocionalmente. E olhando para minha filha naquele momento, vi algo que não via há muito tempo. Genuína preocupação.
Ela não estava ali por obrigação. Estava ali porque se importava. Se eu te contar, você precisa me prometer que não vai falar para ninguém, nem para o seu marido, nem para o Renato, para ninguém. Amanda franziu a testa, mas assentiu. Prometo. Respirei fundo e comecei a contar. Tudo, desde o relacionamento com Geraldo até a descoberta de que Amália era a golpista. Contei sobre a chantagem, sobre as outras vítimas, sobre a investigação de Cássio, sobre a descoberta de que Osvaldo era o cérebro da operação. Contei tudo, sem omitir nada. Quando terminei, Amanda estava pálida. As mãos dela tremiam levemente. Mãe, isso é... Eu não sei nem o que dizer. Eu sei, filha. É muita coisa. A Amália? A mãe da Débora? Aquela mulher simpática que sempre traz bolo nos almoços de família? A mesma! Amanda se levantou e caminhou pela sala, tentando processar as informações. E o Renato não sabe de nada? Nada. Eu tentei sondar ele, mas não deu certo. Ele ficou defensivo, achou que eu estava atacando a família da Débora. E você acha que a Débora sabe? Que ela faz parte disso? Não sei. Honestamente não sei, mas não parece. Pelo que o Renato disse, ela é muito apegada aos pais. Se soubesse o que eles fazem, acho que não teria tanto orgulho deles. Amanda voltou a se sentar, o rosto ainda em choque. O que vocês vão fazer? Cássio está montando um dossiê com todas as provas. Quando estiver completo, vamos levar à polícia. E o Renato? E a Débora? O que vai acontecer com eles quando isso vier à tona? Era a pergunta que me assombrava todas as noites. Vai ser devastador para a Débora descobrir que os pais são criminosos. Eu não desejo isso para ninguém. Mas não posso ficar calada, Amanda. Essa gente destruiu vidas. Continua destruindo. Se eu não fizer nada, mais pessoas vão sofrer. Amanda ficou em silêncio por um longo momento. Depois, para minha surpresa, ela veio até mim e segurou minhas mãos. Mãe, eu estou do seu lado. Seja o que for que você precisar, eu estou aqui. Senti as lágrimas subirem aos meus olhos. Há quanto tempo eu não ouvia essas palavras da minha filha? Obrigada, Amanda. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Ela me abraçou, e naquele momento senti que não estava mais sozinha. Agora, eu tinha 2 filhos ao meu lado. Cássio, trabalhando na investigação. Amanda, me dando apoio emocional. Juntos, éramos mais fortes. Nas semanas seguintes, as coisas começaram a se mover mais rápido. Cássio conseguiu localizar seu Alcides, a vítima de Blumenau. Depois de muita conversa e garantias de que ele não seria exposto publicamente, o senhor concordou em colaborar. Deu um depoimento detalhado sobre como Amália, usando o nome Mônica, tinha se aproximado dele, construído confiança, coletado material comprometedor e depois o chantageado por meses. O depoimento de seu Alcides foi crucial. Era uma testemunha real, disposta a falar, com provas documentais dos pagamentos que tinha feito. Cássio também conseguiu rastrear mais transferências bancárias, criando uma linha do tempo que conectava as vítimas, as contas fantasma e a conta de Osvaldo. O padrão era inegável. Com todo esse material em mãos, Cássio procurou uma amiga dele, uma advogada criminal chamada Doutora Helena, que tinha experiência com casos de estelionato e extorsão. Ela analisou o dossiê e ficou impressionada. Isso aqui é sólido, ela disse numa reunião que tivemos no escritório de Cássio. Vocês têm depoimento de vítima, rastro financeiro, padrão de comportamento. Dá para abrir uma investigação formal. E o que acontece depois? Eu perguntei. Depois que a polícia assumir, eles vão querer mais provas. Idealmente, vão querer pegar essa mulher em flagrante. É a forma mais segura de garantir uma condenação. Flagrante? Como? Se ela estiver preparando uma nova extorsão, a polícia pode montar uma operação para pegá-la no momento em que estiver recebendo o dinheiro. Flagrante de extorsão é crime inafiançável. Ela vai direto para a cadeia. Cássio interveio. Eu tenho motivos para acreditar que ela está trabalhando uma nova vítima. Aquele senhor que a minha mãe viu no evento de Jaraguá do Sul.
Se conseguirmos identificá-lo e alertá-lo, talvez ele aceite colaborar com a polícia. Doutora Helena assentiu. Isso seria perfeito. Uma vítima colaborando em tempo real, com a polícia monitorando. Pegaríamos ela com a mão na massa. Nas 2 semanas seguintes, Cássio trabalhou para identificar o senhor de Jaraguá do Sul. Não foi fácil, mas ele conseguiu. O nome era Seu Valdir, 72 anos, viúvo há 3 anos, aposentado do comércio. Cássio descobriu que ele frequentava o mesmo centro comunitário onde Amália tinha aparecido. Através de um contato na cidade, Cássio conseguiu se aproximar de Seu Valdir e delicadamente explicou a situação. O senhor ficou em choque ao descobrir que a mulher gentil que tinha se aproximado dele era uma golpista profissional, mas também ficou aliviado. Amália ainda não tinha começado a chantagem, estava na fase de construção de confiança. Seu Valdir não tinha enviado fotos nem feito nada comprometedor. Ele tinha escapado por pouco. E mais importante, ele concordou em colaborar com a polícia. Doutora Helena levou o dossiê completo para a Delegacia de Crimes contra o Patrimônio. O delegado responsável, um homem experiente chamado Dr. Fábio, analisou o material e decidiu abrir uma investigação formal. Vamos montar uma operação, ele disse numa reunião a qual eu não pude comparecer, mas que Cássio me relatou em detalhes. O senhor Valdir vai continuar o contato com a suspeita, seguindo nossas orientações. Quando ela marcar o encontro para receber o dinheiro, estaremos lá. A operação foi planejada para acontecer em 10 dias. Seu Valdir continuaria fingindo interesse em Amália, levando-a a acreditar que tinha mais uma vítima garantida. Quando ela finalmente fizesse a exigência de dinheiro e marcasse o encontro para receber, a polícia estaria pronta. Na véspera da operação, eu mal consegui dormir. Ficava pensando em tudo que podia dar errado. E se Amália desconfiasse? E se ela não aparecesse? E se algo acontecesse com Seu Valdir? Mas também pensava em tudo que podia dar certo. Finalmente, depois de meses de angústia, estávamos perto do fim. Amália e Osvaldo iriam pagar pelo que fizeram. Geraldo teria justiça. Seu Alcides teria justiça. Todas as vítimas teriam justiça. Na manhã do dia marcado, Cássio me ligou. Mãe, é hoje. A Amália marcou de encontrar o seu Valdir numa praça em Jaraguá do Sul às 2 da tarde. A polícia já está posicionada. Vai dar tudo certo. Eu respirei fundo e olhei pela janela. O sol brilhava lá fora, indiferente ao drama que estava prestes a acontecer. Que Deus ajude a gente, filho. Vai dar certo, mãe. Eu prometo. Desliguei o telefone e fiquei ali, esperando. As próximas horas decidiriam tudo. As horas que antecederam a operação foram as mais longas da minha vida. Eu ficava olhando para o relógio a cada 5 minutos, tentando imaginar o que estava acontecendo em Jaraguá do Sul. Geraldo estava ao meu lado, segurando minha mão, tão ansioso quanto eu. Amanda tinha vindo ficar conosco, e nós 3 esperávamos juntos, em silêncio, pela notícia que mudaria tudo. Às 2h47 da tarde, meu celular tocou. Era Cássio. Mãe, acabou. Pegamos ela. Meu coração disparou. As lágrimas vieram antes mesmo que eu pudesse processar as palavras. Como foi? Exatamente como planejado. O seu Valdir encontrou a Amália na praça, como combinado. Ela estava toda arrumada, simpática como sempre. Conversaram por alguns minutos e então ela pediu o dinheiro. Disse que era a última vez, que depois disso sumiria para sempre. As mesmas mentiras de sempre. O seu Valdir entregou o envelope, ela abriu para conferir, e nesse momento a polícia fechou o cerco. Ela tentou correr, mas não teve chance. Foi presa em flagrante por extorsão. Eu não conseguia falar. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto Geraldo me abraçava. E o Osvaldo? Consegui perguntar. A polícia foi na casa dele 2 horas depois. Ele estava tranquilo, sem suspeitar de nada. Quando os policiais chegaram com o mandado de prisão, ele ficou branco. Tentou negar tudo. Disse que não sabia de nada, mas as provas são irrefutáveis. As transferências bancárias, os depoimentos das vítimas, tudo aponta para ele. Foi preso como cúmplice e coautor dos crimes. Estava feito.
Depois de meses de angústia, de investigação, de medo, finalmente estava feito. Cássio, eu não sei como te agradecer. Não precisa agradecer, mãe. A senhora merecia justiça, o Geraldo merecia justiça. Eu só fiz meu trabalho. Mas era muito mais do que trabalho. Era amor de filho, era lealdade. Era tudo o que eu precisava e não sabia que tinha. A notícia da prisão de Amália e Osvaldo se espalhou rapidamente. A polícia não divulgou os nomes imediatamente, mas em cidades pequenas as notícias correm. Em poucas horas, toda Joinville sabia que um casal de idosos respeitáveis tinha sido preso por extorsão e estelionato contra aposentados. Renato me ligou naquela mesma noite. A voz dele estava irreconhecível. Mãe, você já soube? Os pais da Débora foram presos. Estão dizendo que eles aplicavam golpes em idosos. Isso não pode ser verdade. Tem que ser um erro. Meu coração doeu por ele. Meu filho ainda não sabia que eu tinha sido a responsável por aquela investigação. Ainda não sabia que a mãe dele tinha derrubado os sogros que ele admirava. Renato, eu preciso te contar uma coisa. Pode vir aqui em casa? Ele veio. Trouxe Débora junto, que estava em estado de choque, os olhos inchados de tanto chorar. Amanda e Cássio também estavam lá. Era hora de contar a verdade para todos. Sentamos na sala e eu contei tudo, desde o início. O relacionamento com Geraldo, a chantagem, a investigação, a descoberta de que Amália era a golpista, o papel de Osvaldo como cérebro da operação. Contei sobre as outras vítimas, sobre seu Alcides, sobre seu Ernesto, sobre seu Valdir. Contei como Cássio tinha montado o dossiê, como tínhamos levado a polícia, como a operação tinha sido planejada. Quando terminei, o silêncio era absoluto. Renato me olhava como se não me reconhecesse. Débora chorava em silêncio, o rosto escondido nas mãos. Você sabia de tudo isso? Renato disse finalmente. Você sabia e não me contou. Eu não podia contar, filho. Se contasse, você ia contar para a Débora, e ela ia contar para os pais. Eles iam fugir, como já fizeram antes. Eu precisava de provas irrefutáveis antes de agir. Mas eram os pais da minha esposa, meus sogros. Você destruiu a família dela. Eu não destruí nada, Renato. Eles destruíram sozinhos. Quando decidiram viver de extorquir idosos vulneráveis, assinaram a própria sentença. Eu apenas trouxe a verdade à tona. Débora levantou o rosto. Os olhos dela estavam vermelhos, devastados, mas havia algo mais ali. Algo que eu não esperava. Ela está certa, Renato. Meu filho olhou para a esposa surpreso. Débora, a sua mãe está certa, meus pais. Eu não sei quem eles são. Eu achava que conhecia. Achava que eram pessoas boas, honestas, dedicadas, mas não são, nunca foram. E se a sua mãe não tivesse descoberto, eles continuariam destruindo vidas. Quantas pessoas mais iam sofrer? Quantos senhores como o Geraldo iam perder tudo? Débora se levantou e veio até mim. Por um momento, achei que ela ia me atacar, me culpar, me odiar. Mas em vez disso, ela fez algo que eu jamais esperaria. Ela me abraçou. Obrigada, ela murmurou. Obrigada por expor a verdade. Eu precisava saber quem eram meus pais de verdade, mesmo que doa, mesmo que destrua tudo o que eu acreditava. Eu a abracei de volta, sentindo as lágrimas dela molharem meu ombro. Naquele momento, toda a mágoa que eu sentia por ela, todas as humilhações que tinha engolido, tudo ficou para trás. Débora era uma vítima também, talvez a maior vítima de todas. Os meses seguintes foram difíceis, mas também foram de reconstrução. Amália e Osvaldo foram formalmente acusados de extorsão, estelionato e associação criminosa. O julgamento aconteceu 6 meses depois da prisão. As provas eram esmagadoras, depoimentos de vítimas, registros bancários, gravações, tudo apontava para a culpa deles. Amália tentou se defender dizendo que era manipulada pelo marido, que não tinha escolha. Osvaldo tentou dizer que não sabia de nada, que a esposa agia sozinha. Mas nenhum dos dois convenceu ninguém. Foram condenados a 12 anos de prisão cada um.
Perderam tudo. Os bens que tinham acumulado foram confiscados para ressarcir as vítimas, a reputação foi destruída, a família se afastou. Débora nunca mais visitou os pais na cadeia. Disse que não conseguia olhar para eles depois de saber o que tinham feito. Era uma ferida que talvez nunca sarasse completamente. Mas ela seguiu em frente. Com a ajuda de Renato, que encontrou forças para apoiar a esposa nesse momento tão difícil, ela reconstruiu sua vida. Fez terapia, enfrentou seus demônios, aprendeu a separar quem ela era de quem os pais eram. E a nossa família? Nossa família se transformou. Renato e eu nos reaproximamos de uma forma que não acontecia há anos. Ele finalmente entendeu que eu não era apenas a mãe velha que vivia com gatos. Era uma mulher forte, capaz, que tinha enfrentado criminosos para proteger quem amava. O respeito que eu via nos olhos dele agora era diferente. Era genuíno. Amanda se tornou minha confidente. Aquela filha distante, sempre ocupada demais para uma conversa de verdade, agora me ligava toda semana, vinha me visitar, me incluía na vida dela. Nós recuperamos anos perdidos em poucos meses. E Cássio, meu filho do meio, o investigador que tinha sido fundamental em tudo, fortaleceu ainda mais o vínculo que já tínhamos. Ele me disse uma vez que se sentia orgulhoso de mim, que eu tinha mostrado uma coragem que ele não sabia que eu tinha. Vindo dele, que conhecia tantas histórias de pessoas que se acovardavam diante da injustiça, aquelas palavras valiam ouro. Num domingo de sol, 3 meses depois do julgamento, eu organizei um almoço na minha casa. Convidei todos, Renato e Débora, Amanda e o marido, Cássio, os netos, e convidei também Geraldo. Foi a primeira vez que ele conheceu oficialmente minha família. Não como um segredo, não como algo que eu escondia por não precisar dar satisfações, mas como meu companheiro, o homem que eu amava. Geraldo estava nervoso, coitado, mas não precisava estar. Meus filhos o receberam de braços abertos. Débora, especialmente, fez questão de agradecê-lo pela coragem de ter se aberto sobre a chantagem, de ter permitido que a investigação acontecesse. Naquele almoço, olhando ao redor da mesa, eu vi algo que não via há muito tempo. Uma família de verdade. Pessoas imperfeitas, com histórias complicadas, mas unidas pelo que importava. Pessoas que se importavam umas com as outras. Que se importavam comigo. A eterna solteirona dos gatos nunca foi solteirona, nunca foi sozinha. Eu sempre tive amor, coragem e dignidade. Só precisava que as pessoas ao meu redor enxergassem isso. E agora, finalmente, elas enxergavam. Amália e Osvaldo apodrecem na cadeia, pagando por cada vida que destruíram. Não há perdão para quem faz o que eles fizeram. Não há redenção para quem escolhe o caminho da crueldade. Mas para mim, há paz. Há amor. Há uma família que finalmente me vê como eu sou. E isso, no fim das contas, é tudo o que importa. Se você gostou dessa história, escreva aqui nos comentários. No meu lugar, o que você faria? E não deixe de assistir ao próximo vídeo que está aparecendo aí na tela. Ele traz uma reviravolta surpreendente e emocionante que vai te prender do começo ao fim. Até o próximo vídeo.